Em toda a Bíblia, nos é instruído a sermos como Jesus, a andarmos em seus caminhos e a transmitir o seu Evangelho. Conforme vamos nos aprofundando mais na busca por Deus, muitas das vezes vivemos o futuro e nos esquecemos do presente. Nos empolgamos com as promessas, nos apressamos em sermos úteis para Deus. Às vezes nos culpamos por não ter chegado em determinado nível de amadurecimento espiritual. Achamos erroneamente que só teremos a aprovação de Deus se formos todos os dias aos cultos ou se ganhamos determinados números de pessoas para Cristo. Caímos sempre no erro de querer apenas o ide de Deus, que nos esquecemos do examinar o homem a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Gálatas 6. Vale lembrar que o ide, o fazer para Deus, transmitir o reino de Deus, é tão importante quanto qualquer outra manifestação espiritual, porque fomos chamados para sermos trabalhadores na vinha do Senhor, como está escrito em Mateus 28. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porém, tudo tem um tempo determinado, e existe cada estação do ano definida para cada ciclo de uma árvore. Assim é a vida do cristão. Não julgue uma árvore por sua estação. O justo dará o seu fruto no tempo certo. Nós temos a tendência em querer antecipar tudo na nossa vida. Queremos que tudo aconteça no nosso tempo, e isso se transforma em impaciência, gerando ansiedade e, consequentemente, a falta de fé. Justamente quando Jesus nos manda: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em 1 Pedro 5 diz: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37. Quando buscamos a face de Jesus, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Crônicas, Jesus se revela. Quem me vê, vê o Pai. João 14. Então alcançamos um nível espiritual que nos compete viver o ide do Evangelho e passamos a viver o que está escrito em 2 Coríntios 4. Eu criei, por isso falei. Não tem como você falar sobre algum assunto sem saber do que se trata, correto? Veja que primeiro se crê e depois se fala, ou seja, conheço primeiro para só depois transmitir. Quando nós alcançamos a Jesus e Ele se revela a nós, e então nos achegamos a Deus Pai porque vemos Ele em Jesus, instantaneamente existe a mudança de caráter através de um novo nascimento. O nascer no Espírito que reflete a renúncias, sofrimentos, confiança. Como diz, eu sei em quem tenho crido. Tudo produz a obediência, e quando vivemos em obediência, assim como Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5. Veja que primeiro Jesus passou por um processo de Deus, para só depois gerar frutos eternos. Devemos nos preocupar em sermos verdadeiramente temerosos e obedientes a Cristo. Devemos nos examinar todos os dias, vigiando em tudo o que fizermos e sempre buscar em Deus o desejo do coração dele para nós. Devemos viver na dependência de Deus, a testificar Jesus, como Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós devemos primeiro emanar a luz do Espírito Santo na nossa vida,
para depois alcançar mais vidas. Não por falar ou fazer, mas pelo simples fato de resplandecer em nossa vida e ações a glória de Deus. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Atos 13. Uma lâmpada reflete luz de dentro para fora. Para uma lâmpada acender, ela precisa de energia. Só assim ela emitirá luz. Assim é você. Você é a lâmpada que recebe a energia, Jesus. Então, como consequência, você reflete o brilho do Espírito Santo. Você reflete quem habita em você. A luz que sai da lâmpada através da energia é o fruto que você produz através de Jesus. Onde essa luz alcança, automaticamente elimina a escuridão. Não se preocupe em fazer para Deus, e sim em ser para Deus. Então você brilhará e de forma natural será capaz de gerar frutos eternos. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5. Seja na fila do banco, na feira comendo um pastel, você estará tão cheio de Jesus que isso vai resplandecer como a face de Moisés quando veio do monte após falar com Deus. Será tão natural que você nem vai perceber. É no sentido de que tudo quanto fizer girará em torno de Jesus, porque é só sobre Ele que será o seu assunto, os seus dias, os seus pensamentos, influenciando tudo à sua volta de forma não intencional. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6. Então, não é sobre estar pronto ou não para a obra de Deus, e sim viver a obra dele. Não adianta ser um ministro do Evangelho que conhece a Bíblia toda, mas não viver essa verdade. Então somos chamados de hipócritas por Jesus. Não pregamos em teu nome e em teu nome expulsamos demônios? Afastai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade, porque eu não vos conheço. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também, vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus 23. Também não é sobre se comparar com os outros e achar que não está apto a fazer algo para Deus, se culpando pelo que não conseguiu fazer ou até procrastinando algo. Somos chamados de tolos, como a passagem do mau servo e seus talentos. É sobre viver o Evangelho em obediência. Você fluirá rios de águas vivas. Quem acredita em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Jesus, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Jeremias 17. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margens de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15. Então seremos chamados de sábio. Provérbios 15:31 diz: quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios.
Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, segundo Coríntios 3. O fazer para Deus é consequência de uma vida dedicada a Ele. Priorize o que de fato é importante, viva nele, viva para Ele. Você ganha o coração de Deus quando você vive para Ele e não quando você faz para Ele. Deus não precisa de nós para absolutamente nada, e isso é tão sério que Ele usou um jumento para falar com Balaão. Deus tem um exército de anjos, a natureza, tudo para fazer para Ele, a seu favor, mas nós somos os únicos possuidores de uma alma que Ele escolheu preencher com seu próprio Espírito, para que simplesmente vivamos para Ele e o amemos. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22. Para que refletimos o que de fato somos, sua imagem e semelhança. Vida de comunhão não é sobre o vaso, e sim sobre o que está dentro dele, que faz o milagre acontecer, como o caso da viúva que teve seu azeite multiplicado. Jesus quer um homem segundo o seu coração. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A sua força se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e isso não depende do que somos capazes de fazer, e sim em quem nós somos em Jesus. Venha a mim o teu reino, e depois seja feita a tua vontade. Primeiro somos transformados, e depois manifestamos essa transformação para os perdidos. Seja feita a tua vontade. Paul Washer disse assim: o bom não é sermos reconhecidos, fazer parte de um grande movimento, sermos grandes ministros do Evangelho. O grande privilégio não é pregar como Billy Graham. O grande privilégio é se parecer com Jesus. Pensamos em feitos ao invés de caráter em Cristo. Quando você foca em ser e não em fazer, tudo se transforma e flui naturalmente. Falar de Jesus deixa de ser difícil. Memorizar os versículos já não causa mais enfado. A timidez e o medo vão embora. Você passa a refletir Jesus em tudo que faz e vive. O fardo se torna leve e o jugo suave. Esse resultado vem do período de recolhimento que você tem em Deus no seu devocional diário. Paul Washer menciona que foram 30 anos de Jesus para 3 anos de ministério, 30 anos sendo para Deus e só 3 fazendo para Deus. Mas a qualidade de uma vida de verdadeira comunhão com Deus gera frutos para a eternidade, como fez Jesus. Você consegue compreender onde deve estar o seu foco? Nós queremos fazer algo ao invés de esperarmos ser algo. Na fala de Paul Washer, é como se Jesus dissesse: você possui um propósito, o fruto que surge da vida que eu lhe darei. Não tente ser um mestre brilhante. Eu te fiz para carregar o fruto que está dentro da minha vontade, para minha glória. Então, seja a minha imagem e semelhança. Gênesis 1.